E agora sim vamos conhecer os desafios. Zé Nalbava dizia ontem, mudámos de caminho, mas não de direção, ainda que não tenha saído do Brasil. A Portugal Telecom continua a ter escala ao lado da Oi? Continua a ter escala. Eu creio que até poderá vir a ter uma escala maior, porque exatamente por aquilo que falávamos há pouco, a Vivo não era mais do que uma empresa de comunicações móveis, com imenso potencial, é verdade, mas a Oi é uma operadora com todas estas vertentes. Se explorar, por exemplo, a questão da rede fixa, que obviamente não será com fibra como existe cá em Portugal, mas sim por satélite, dada a dimensão do território brasileiro, a taxa de penetração da Oi pode ser gigantesca. E há muita coisa a fazer. Neste momento, a banda larga no Brasil tem uma cota de mercado de 9%. Não é nada. Tendo em conta os milhões que existem neste mercado, de facto, o crescimento é exponencial. Agora, isto vai acarretar ter dinheiro para se poder fazer estes investimentos que vão ser necessários. E daí a tal necessidade de aumento de capital que já referimos há pouco. Mónica, a Portugal Telecom tem alguns objetivos muito claros, que vêm hoje bem explicados no Diário Económico. Desde logo, o turnaround da Oi é um termo que não deverá ser conhecido de todos e por isso te pedia, como especialista também na matéria, para poderes explicar, chegar a 100 milhões de clientes e ter mais de 2/3 das receitas fora de Portugal. É possível ter tudo isto ao lado da Oi? Isto só é possível estando ao lado da Oi, porque Portugal Telecom, ficando restrita ao mercado nacional, seria sempre uma pequena empresa, sobretudo se a comparássemos, por exemplo, com a Telefónica. É preciso ver que a Portugal Telecom, quando vendeu a Vivo, abriu mão de uma importantíssima fonte de receita de que tinha. É assim, os acionistas nestes últimos anos foram em muito beneficiados pela posição que a Portugal Telecom tinha na Vivo, que permitia fazer retornos aos acionistas, eu diria quase que inéditos quando comparados com as restantes empresas portuguesas. Voltando um pouco atrás então aos desafios que tu me falavas. Desde logo os novos investimentos, o reforço de capital para novos investimentos. O reforço de capital para novos investimentos, sendo que aqui será importante lembrar que o pouco músculo financeiro que a PT ganhou depois da venda da Vivo poderá aqui ter alguma importância, mas também sabemos que algum desse dinheiro também já está hipotecado na compra inicial de que estamos a falar. Depois, por outro lado, o know-how que Zé Nalbava tem em termos de gestão será fundamental neste capítulo, porque será ele que poderá permitir, através de roadshows, conseguir convencer os investidores internacionais de que vale a pena investir na Oi. E isto aqui será determinante, porque naturalmente ninguém tem o volume de dinheiro guardado assim, nas suas contas para poder fazer investimentos desta envergadura, porque de facto a dimensão do território brasileiro é brutal e, portanto, torna este desafio bastante interessante. Depois, por outro lado, a fusão das empresas de call center. De call centers que já me referimos. Porque se cria a maior empresa de call center no Brasil? Precisamente, e porque não só é preciso pensar que estes call centers não trabalham só para a Oi. Estes call centers podem inclusivamente, e já assim o acontece, trabalham para a Vivo. Como é que isso funciona? Isto funciona que é uma empresa que é depois subcontratada por outras empresas e que pode ter aqui um potencial de negócio brutal. É preciso nós pensarmos... Trabalhando para os concorrentes. Precisamente. Mas detida pela PT e pela Oi. Mas detida pela PT e, portanto, os lucros que vierem a ser gerados por essa empresa serão encaixados pela PT e pela Oi. Mónica, mais um desafio é a reestruturação societária do grupo, um grupo que tem muitas holdings e subholdings e é preciso simplificar e rentabilizar também. Tal e qual. Essa situação, e é isso que justifica o facto da Oi neste momento ser uma empresa bastante ineficaz e pouco eficiente, porque é demasiado espartilhada. E, portanto, um dos desafios será encontrar uma forma de reorganizar a empresa com distribuição de pelouros, e isto aqui pode ser mais uma vez um dos pontos que pode criar algum frisson, por assim dizer, entre os vários acionistas, porque de facto é preciso perceber que os acionistas têm interesses muito diferentes. Temos um acionista estrangeiro, que é Portugal Telecom, temos acionistas nacionais, que são privados, e depois temos o BNDES, que representa o Estado brasileiro, que tem uma visão bastante mais social, por assim dizer, da utilização das telecomunicações. Mónica, explicações cruciais sobre este negócio e os contornos do negócio entre a PT e a Oi, mas há mais um tema importante hoje para analisar. Carlos Costa está a recomendar aos bancos portugueses para não pagarem dividendos aos acionistas. O objetivo é aumentar a solidez da banca nacional, numa altura em que se esperam regras mais apertadas para o setor e os novos testes de stress devem ser realizados até ao verão. Os tempos são de crise e a situação económica deverá degradar-se nos próximos meses. Por isso, é preciso precaução
e o Banco de Portugal recomendou ao setor da Banca Nacional para não distribuir dividendos aos acionistas este ano. Segundo apurou o Económico, esta é uma recomendação preventiva e dinâmica e nada tem a ver com a situação do setor financeiro português. Além do mais, os bancos vão ter de se adaptar às novas regras do Basileia III e preparar-se para os novos testes de stress agendados para este ano. Carlos Costa recomendou vivamente esta opção e o BPI já anunciou que vai seguir o caminho. O banco de Fernando Henrique não vai distribuir dividendos em relação à atividade do ano passado, algo que já não acontecia desde 1986. As razões apresentadas vão de encontro ao que o Banco de Portugal deverá estar a defender. Já foram dadas garantias de que a Banca Nacional não tem os mesmos problemas como em Espanha em termos de financiamento. O problema é que continua muito dependente do Banco Central Europeu. Em dezembro, os pedidos de liquidez chegaram perto dos 41 mil milhões de euros. O não pagamento de dividendos pode ajudar a reforçar os rácios de capital, de forma a responder às preocupações dos reguladores, agências de rating e casas de investimento. O próximo banco a apresentar resultados será o BES, no dia 31 deste mês, seguindo-se o BCP, no próximo dia 2. Mais um tema que merece explicações da editora do Diário Económico, Mónica Silvares. Mónica, faz sentido esta recomendação que o Banco de Portugal veio dizer que é uma recomendação viva aos bancos numa altura em que se espera uma degradação da economia, também vêm aí regras mais apertadas de Basileia III, há as recomendações por parte das agências de rating, mas também das instituições europeias, para que os bancos aumentem capital. Esta recomendação do Banco de Portugal faz ou não sentido? Faz todo o sentido, sobretudo tendo em conta que ela começou por ser uma questão informal feita em dezembro e que agora assumiu um caráter mais vinculativo através de uma carta que Carlos Costa enviou aos bancos. É preciso perceber que a Banca Nacional tem estado um pouco também no centro deste turbilhão todo da crise financeira que se vive em Portugal. E nesse sentido, um dos problemas que se aponta é que os bancos possam não ter capital suficiente. É preciso perceber que nós estamos em vésperas da realização de novos stress tests que podem vir a demonstrar que existem muito mais bancos em situação carenciada, por assim dizer, de capital. E isto não é só uma questão portuguesa. Tendo em conta que os bancos nacionais também estão altamente dependentes do Banco Central Europeu para a obtenção de liquidez, se de repente no sistema financeiro europeu se perceber que há muitos mais bancos em dificuldades, porque vão ser introduzidos novos critérios nos stress tests depois das críticas que foram feitas ao primeiro, de repente o Banco Central pode ver-se confrontado com a necessidade de socorrer outros bancos e, portanto, os bancos nacionais terão toda a vantagem em demonstrar que têm uma situação mais sólida e que podem, de alguma forma, manter-se à tona d'água em toda esta crise. E, portanto, a recomendação, nesse sentido, faz mesmo todo o sentido. Ainda que os bancos portugueses tenham passado os outros stress tests, como uma situação de estarem em boa saúde financeira, pode dizer-se que se a banca portuguesa ficar bem nesta fotografia, é também a economia portuguesa que fica bem na fotografia? Claramente, porque, como nós sabemos, os bancos nacionais são o balão de oxigênio da economia. E no momento em que os bancos não consigam dar crédito à economia, a economia seguramente que cairá numa recessão bem mais profunda do que aquela que o próprio Banco de Portugal prevê de 1,3% para este ano. Mónica Silvares, muito obrigada pelas tuas explicações. Obrigado, Mónica Silvares, editora do Diário Económico, aqui a dar-nos todas as explicações dos temas que marcam a atualidade no Diário Económico que está hoje nas bancas, neste Destaque Económico de quinta-feira, dia 27 de janeiro.